Oi gente, bem-vindos ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Fabiola Rabelo e eu tenho esse canal para falar sobre literatura, livros de um modo geral, mas principalmente sobre as minhas leituras. E hoje eu vim falar sobre um livro que eu terminei de ler recentemente. E como faz bastante tempo que eu não gravava vídeo aqui para vocês, eu precisava falar sobre esse livro com alguém, ou mesmo que fosse sozinha. Eu decidi gravar esse vídeo para falar sobre Uma Vida Pequena, da Hanya Yanagihara. Esse livro é um trambolhozinho, ó. Ele tem quase 800 páginas e nele nós vamos acompanhar a história de 4 amigos, sendo eles o Jude, o Willan, o Malcolm e o JB. Esses 4 amigos se conhecem durante a faculdade. Eles vão morar juntos e aí acabam criando esse vínculo de amizade e nós vamos acompanhar a vida deles desde que eles se conheceram até a terceira idade deles, vamos dizer assim. Mas também em alguns capítulos nós vamos ter, não um flashback, mas nós vamos visualizar o passado desses personagens e saber do background de cada um. Apesar de serem 4 amigos e se darem super bem, eles têm histórias de vida bem diferentes. Eu vou falar aqui brevemente sobre as características de cada personagem e aí depois eu vou fazer um aviso de spoiler e aí eu vou contar mais profundamente a história deles e contar qual é a minha visão e o que eu senti lendo esse livro. Então, para iniciar, essa parte é sem spoilers. Nós vamos ter o JB, que é um personagem mais excêntrico, talvez até o mais arrogante dos amigos, o mais talvez ambicioso. Ele estuda para ser um artista plástico e ele é bem talentoso. E ele foi criado em um ambiente familiar totalmente formado por mulheres, então ele não tem essa figura masculina e paterna na vida dele. Depois nós temos o Malcolm. O Malcolm é o que tem melhor estrutura financeira, familiar, social, psicológica. Ele vem de uma família abastada, então isso influencia muito na personalidade dele. Ele é um cara super tranquilo, super centrado, ele sabe se colocar no lugar dele e ele estuda para ser arquiteto. Depois nós temos o Willan. O Willan vem de uma família mais humilde, onde tem os pais e o irmão dele mais novo que sofre de uma deficiência. E ele estuda para ser ator. Ele é super tranquilo, super calmo, muito amigo. Ele é muito defensor dos amigos dele, dessa amizade. E por último nós vamos ter o Jude. O Jude é, entre os 4, o mais humilde, né? O mais desprovido de tudo, na verdade, né? Ele é um cara que foi criado órfão, ele foi... não vou falar. Ele é um cara órfão, foi criado em um mosteiro por padres e ele apresenta uma certa dificuldade motora para andar. Às vezes ele se utiliza de cadeira de roda. E talvez entre os 4 ele seja o mais inteligente e ele estuda para ser advogado. Então, no livro nós vamos acompanhar desde o momento que eles se conhecem até o envelhecer dessa amizade e tudo o que acontece e acompanha eles durante os anos. Agora eu vou entrar na parte com spoiler, então se você não quiser pegar spoiler da história, para por aqui. Mas se você não se importar de saber os spoilers e estiver interessado mesmo em saber, pode continuar. No livro nós vamos acompanhar a história de cada um a partir de quando eles se conheceram, mas em alguns capítulos nós vamos ter um retrocesso e ver o que cada um dos personagens passou e viveu durante a sua infância e a juventude. Então, nós vamos ter a história do JB, do Malcolm, do Willan,
mas aqui eu vou me ater à história do Jude, que entre os 4 é o personagem de maior destaque no livro, e inclusive é ele que está aqui na capa. Essa aqui é ele. O Jude tem uma infância muito sofrida, como eu já falei. Ele foi abandonado quando tinha 3 anos em um orfanato para ser criado por padres. Esses padres abusavam dele sexualmente. Depois ele fugiu com uma pessoa desse orfanato, né? Na verdade não era um orfanato, era um mosteiro. Ele fugiu com um desses padres do mosteiro, que era o único na época que não abusava dele. Mas esse cara começou a prostituir o Jude. O Jude contraiu doenças devido a essa prostituição forçada, né? Ele era muito criança, ele tinha 10 anos quando isso aconteceu. Ele adquiriu doenças venéreas. O próprio cara que fugiu com ele, que era uma figura em quem o Jude confiava, também começou a abusar dele e fez o Jude acreditar, como ele ainda era uma criança, fez ele acreditar que eles poderiam ter um relacionamento, mas o Jude odiava. No entanto, ele tinha as relações sexuais, sim, até que a polícia encontrou eles e esse cara se matou no banheiro. Quando eles foram encontrados, o Jude foi mandado para um orfanato. Nesse orfanato, mais pessoas abusavam dele, porque as pessoas descobriram que no passado ele tinha sido abusado e prostituído. Então eles se sentiam que estava tipo tudo bem se a gente abusar mais dele, porque ele já passou por isso, sabe? O que é péssimo, muito triste de pensar. Então ele sofreu muito, muito, muito mesmo. E até que um dia ele fugiu desse orfanato. E nesta fuga ele pediu ajuda para um cara que ele encontrou no meio da estrada, era um psiquiatra. Esse psiquiatra levou o Jude para casa, abusou do Jude, manteve o Jude em cárcere privado, o Jude criança ainda, tá? Por volta ali de uns 14 anos. Até que um dia ele decidiu que ia liberar o Jude e nesse dia, ele atropelou o Jude, o que fez com que o Jude teve problemas nas pernas e nas costas em decorrência desse acidente. Então, as dificuldades que ele tem locomotora na vida adulta se deram em resultado deste acidente que ele sofreu, deste atropelamento, até que o Jude foi hospitalizado e tudo mais, e depois acabou conseguindo entrar na faculdade, mas ele cresceu um cara muito reservado, se sentindo indigno de ser amado, com baixa autoestima. Ele é um cara depressivo, né? Ele não tem relações amorosas com ninguém e também não tem relações sexuais. Então nós vamos acompanhar isso durante a faculdade do Jude, depois a vida adulta dele, depois que ele já se forma, que ele consegue ser um advogado renomado. Nós vamos perceber que entre os 4 amigos ele é o único que não se relaciona com ninguém e ele é o único que não fala sobre o passado dele. Então todo mundo percebe que ele é reservado, mas ninguém tem coragem de perguntar porque ele não dá abertura para esse tipo de comportamento. O Jude é um cara que se corta desde a adolescência. Ele se corta. Então, assim, essa é uma coisa que eu nem vou ficar falando aqui o tempo todo, mas vocês tenham em mente que ele se corta aos 19, aos 21, aos 25, aos 28, sempre 30, 35, 40 e assim por diante. Ele nunca parou de se cortar. Ele é um cara que se automutila em decorrência da vivência dele, né, de tudo que ele já passou. Então, essa é uma forma que ele encontrou de, nem sei explicar, na verdade, mas de se sentir mais confortável com a sua vida. É uma vida muito sofrida que ele teve. Ele usa camisas de manga longa, então essa é uma característica dele muito forte. Ele não fica na frente de ninguém, ele tem dificuldade para andar, ele anda mancando e tipo capingando. Então a gente vai acompanhar que ele tem muitos problemas, né? Durante a vida adulta ele consegue atingir a fama dele enquanto advogado. Ele vai trabalhar na promotoria depois que ele se forma, ele vai adquirir muito sucesso na promotoria, depois ele vai trabalhar em um escritório particular. Durante a faculdade ele faz um amigo que é o professor dele, o Harold, e esse personagem é um personagem muito importante durante o livro, porque ele vai ser um personagem que vai apresentar
um carinho, um sentimento pelo Jude de amor fraterno, e o Jude não tem costume com isso. Ele sempre acha que ele vai ser abandonado, tanto pelos amigos quanto pelo Harold, então ele se sente indigno sempre. Ai, gente, é muito difícil a cabeça dele, assim. Eu entendo, né, que em decorrência de tudo que ele passou, realmente ele se sabote, porque ele sempre foi um cara que ele sofreu abusos, tanto físicos quanto psicológicos, então para ele é muito difícil entender que alguém possa amar ele, principalmente se esse sentimento vem em relação a algum homem, e o Harold é um cara mais velho, então ele sente essa insegurança de que, tipo, o cara mais velho vai abusar de mim, e não é isso que acontece. O Harold ama o Jude genuinamente, chega até um determinado ponto no livro que ele decide adotar o Jude, e o Jude fica muito feliz, mas ao mesmo tempo ele se auto-sabota porque ele acha que, sei lá, que o cara vai parar de gostar dele quando descobrir todo o passado dele. Esse passado que até então nós já estamos assim, no livro, no momento que o Jude tem, sei lá, 35 anos e ninguém sabe o que aconteceu na vida dele, porque ele não conta. Além disso, tem um outro personagem muito importante no livro, que é o Andy. O Andy é um amigo do Jude que ele conheceu na faculdade, que é um médico, e esse cara é o único que vê o Jude nu, ele é o único médico que dá assistência pro Jude, então assim, ninguém nunca viu o Jude, não conhece o corpo do Jude, porque ele é muito reservado nesse sentido, e o Andy tem esse acesso, ele é o único que sabe que o Jude se corta, né? Depois o William vai descobrir. O William e o Jude, dentre os 4 amigos, são os mais próximos. Eles desenvolvem essa relação mais forte em comparação aos outros dois, talvez em decorrência do background dele, né? Porque como o William teve, na verdade, um irmão deficiente, porque esse irmão faleceu, ele possa ver no Jude esse sentimento, assim, de que ele precisa ser protegido. Então eles desenvolvem uma amizade muito forte. O JB acaba em determinado momento brigando com eles, porque o JB é o mais arrogante, é o mais egocêntrico, ele é o mais ambicioso, e em determinado momento do livro ele faz alguns retratos dos 4 amigos e publica esses retratos, não é publica, expõe, expõe em uma galeria de arte, sabe? Eu não sei, não lembro agora o nome que chama, mas é uma exposição, expõe numa exposição de arte. E o Jude não gosta, porque ele não gosta de imagens dele, ele não tira fotos, ele é um cara assim muito na dele, ele não gosta de ser exposto, e aí ele se sente muito vulnerável e fragilizado, e aí ele acaba rompendo com o JB, e o William, por lealdade ao Jude, também rompe com o JB. O Malcolm fica neutro nessa briga, mas assim, a gente começa a ver quem é mais próximo de quem e quais são os comportamentos que levam à aproximação ou ao distanciamento desses amigos. Mas vamos voltar pro Jude. Então assim, o Jude é um personagem muito problemático, ele tem muitos problemas de autoestima, ele não aceita se tratar, ele não aceita que ele é depressivo, ele não aceita que ele é deficiente. É recomendado pelo Andy, que é o médico dele, que ele vá a um psiquiatra, mas ele não aceita porque, como ele sofreu o atropelamento que levou ele a se tornar deficiente, e esse cara que atropelou ele era um psiquiatra, então eu acho que isso de certa forma afetou o Jude e a forma como ele vê esse tipo de tratamento psíquico. Enfim, ele teve muita dificuldade em relação a isso e acabou não indo. Então essa depressão não tratada e a história de vida dele muito pesada, e os relacionamentos que ele desenvolve com os amigos, com o Harold e a esposa do Harold, a Julia, que acabam se tornando pais adotivos do Jude. Outras histórias que vão acontecendo no decorrer da vida dele faz com que cada vez ele piore. Então ele se sente assim que numa vida muito injusta, que de fato é, mas ele não se vitimiza, ele é um cara muito na dele, assim, tranquilo. Até na verdade ele deixa de falar para ele não ser visto como um coitadinho pelos amigos, ele deixa de falar o que aconteceu com ele. O Andy suspeita de algumas coisas, mas não tem como provar, né? Ele faz algumas perguntas pro Jude, porque o Jude, por exemplo, ele é um cara que ele não se vê no espelho. E ele também não desenvolve relacionamentos amorosos com as pessoas. Os amigos acabam percebendo, depois de anos de amizade, assim, 10, 15 anos,
e começam a fazer alguns certos questionamentos, tá? Em determinado momento, o JB acaba se retratando com o Jude, eles acabam se reconciliando e voltam a ser o quarteto, né? Lógico, cada um está em um momento da vida, né? O Malcolm já está prestes a casar, o William também tem um relacionamento, o JB tem um relacionamento e só o Jude não tem. Mas tá tudo bem pra ele, porque ter um relacionamento pra ele não é uma questão, ele não sente desejo sexual, porque tudo que ele aconteceu foi muito traumático pra ele, então ele não desenvolve essa parte, esse aspecto da vida dele. Até que, em algum momento, ele vai começar a se relacionar com o William. Eles vão começar a ter esse relacionamento mais do que amigos, né, mais amoroso, porque assim, chega um momento que a namorada do William fala pra ele, tipo, a gente tem que noivar, casar, construir nossa casa. E o William sempre fica, nossa casa tem que ser uma casa acessível, uma casa com elevador, uma casa com suporte para deficientes, para que o Jude possa vir nos visitar, para que a gente possa recebê-lo bem. E a namorada do William não aceita, fica tipo, porra, você gosta mais desse cara, que é seu amigo, do que de mim. E o William fica, realmente, eu gosto mais do Jude, prefiro a amizade dele do que o meu relacionamento com ela, né? E eles acabam rompendo, e aí o Jude e o William moram juntos. O William sempre dá muito suporte pro Jude, e eles acabam desenvolvendo um relacionamento. Eu não vou entrar em detalhes sobre esse relacionamento aqui, mas o Jude tem muita dificuldade na parte sexual do relacionamento, né? Porque, como eu já disse, ele é traumatizado. Enfim, e mesmo assim o relacionamento vai acontecendo, e isso acaba sendo muito bom pro Jude, porque ele sente que pode ser amado, por mais que ele se auto-sabote e pense que vai ser abandonado o tempo inteiro, né? O Jude nesse momento, aliás, todos eles nesse momento já estão em um alto nível da carreira, sim, o que é bem intrigante, né? 4 amigos que se dão muito bem na carreira, tipo, muito bem mesmo, tá? O JB vira um artista de muito sucesso, o Malcolm vira um arquiteto muito bem sucedido, o William, um ator muito, muito renomado, tipo sei lá, um Brad Pitt, assim, um Leonardo DiCaprio, muito famoso mesmo. E o Jude se torna um advogado renomadíssimo, tipo um tigre, um leão, assim, da advocacia, né? Vão acontecendo mais coisas e mais coisas na vida desse Jude, que apesar de o livro ter o nome de Uma Vida Pequena, não é pequeno não, tudo que ele passou é muita coisa, é muito sofrimento. E agora eu vou falar algumas opiniões minhas sobre o livro. De longe, o meu personagem preferido talvez seja o Harold. Eu gosto muito do William também e do Malcolm. O Jude me irritou muito. Gente, eu preciso ser sincera aqui, eu vou ser sincera, eu não vou me conter. Eu tive muita raiva do Jude em muitos momentos do livro. Por quê? Porque eu acho que muita coisa se resolveria com uma conversa nesse livro, entendeu? Lógico que os traumas dele não passariam, mas muita coisa se resolveria com uma conversa nesse livro. Esse livro tem tipo 800 páginas e daria para ser um livro de 500 páginas tranquilamente, sem comprometer a qualidade da história e a escrita e a entrega da autora. Eu achei que ele ficou demais, assim, ficou muita informação que não precisa. Não é que, nossa, Fábio, você quer tirar coisas da história que vão afetar a história. Não é isso. É que eu gostaria que tivesse sido mais enxuto, mais fluida essa leitura, porque tem muita coisa que foi entregue-nos que não precisava. Tipo, não mesmo, gente, não mesmo, assim, sabe? Isso afetou muito o meu ritmo de leitura, tá? Nas primeiras 250 páginas, gente do céu, o livro não fluiu pra mim. Ela dá muita informação sobre os personagens, sim, algumas informações muito relevantes e outras
não precisava, sabe? Escreve a folha que cai da árvore, o clima, coisas assim que não precisavam, sabe? Aí eu fico muito indignada, porque esse livro é um livro, a história é boa, mas a forma que foi entregue eu acho que não foi tão bom. Teve muita coisa que não precisava, é um livro muito denso, sabe? Você lê, aí você leu tipo 30 páginas. Aí você lê, mais 15 páginas. Então não rola, eu demorei uns 3 meses, sendo muito sincera, tá? Pra ler ele. O Jude é um personagem que me irrita muito, porque eu acho que, já disse, muita coisa se resolveria com uma conversa. Essa questão dele de não ir não procurar uma ajuda, porra, não procura um psicólogo, não procura um psiquiatra, não se vê tal como ele é, um deficiente, porque ele é um deficiente, mas não se enxergar dessa forma, não se abrir pra ninguém. Eu entendo. Uma coisa eu entendo. Você não vai abrir pra uma pessoa que você não conheceu, que você conheceu ontem. Mas você não se abre para ninguém. Seu pai adotivo, sua mãe adotiva, seu médico, seus melhores amigos de 25, 30 anos. Eu acho um pouco demais, entendeu? Apesar de que eu entendo o sentimento dele de que as pessoas vão parar de gostar dele se souberem por tudo que ele passou, dele se considerar indigno de ser amado, mas eu achei que foi em excesso, sabe? Outra coisa que me pegou muito foi que em alguns fóruns, em algumas discussões sobre esse livro, algumas pessoas falam assim: nossa, mas não é possível tanto de desgraça que acontece com a pessoa só ter acontecido somente com o Jude. É possível, na minha opinião, tá? É totalmente possível. Porque eu acho que tem muita gente assim, que a gente não faz ideia do que acontece na vida da pessoa, mas que é uma tragédia atrás de outra tragédia, entendeu? E eu acho que isso aconteceu com o Jude e ele não fala sobre isso, e da mesma forma tem muita gente que não fala e passa por coisas assim, né? Coisas muito difíceis, mas que a gente não faz ideia. Então, assim, isso de a pessoa achar que é fantasioso, a pessoa achar que é demais tanta desgraça na vida de uma pessoa, isso já não é um tópico que eu entro em discussão, porque pra mim é totalmente possível, tá? Eu acho que tem muita gente que passa por muita coisa. Só que aqui nesse livro é tudo muito gráfico, né? Tudo muito escancarado. A gente vai ver as questões do abuso que ele sofreu, dos abusos, que não foram 1, nem 2, nem 3, nem 4, né? Muitos abusos que ele sofreu, do atropelamento, a questão corporal que ele tem, né? Que ele se sente muito feio, apesar de que no livro é descrito que ele é um rapaz muito bonito, mas dele se sentir feio e sujo e promíscuo. Então, assim, é um livro com uma premissa muito boa, com uma história muito boa para ser contada. Talvez que poderia ter sido mais enxuta, no meu ponto de vista, teria funcionado melhor, teria sido uma leitura mais fluida, porque eu já também vi muitas pessoas que querem ler esse livro, mas não conseguem. E eu entendo totalmente quem desiste dessa leitura, porque eu pensei assim umas 5 vezes, vou desistir dessa leitura. Eu não desisti, porque me prometeram muito que eu ia chorar. Apesar de que eu não chorei, tiveram 2 momentos do livro que foram muito fortes pra mim. A lágrima chegou aqui, assim, meu olhinho encheu, mas eu não chorei. Mas tiveram 2 momentos muito marcantes pra mim. É um livro muito bom, eu não sei se eu recomendo a leitura, na verdade. Assim, não sei se vale a pena ler. Eu acho que vale se você não tiver gatilho, ó o gatilho aqui, vou citar os gatilhos aqui que eu lembro: violência física e sexual, né, abuso sexual de menores, automutilação, suicídio, são os que eu lembro aqui agora, assim. Então, tipo, tudo aconteceu nesse livro. É uma leitura boa, eu acho sim que vale a pena, mas eu não indico pra todo mundo não, tá? Se você tem problemas com algum desses tópicos mais sensíveis, eu acho que não seria de bom tom,
né, a leitura. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Fica a minha indicação de leitura com ressalvas, né? Se vocês tiverem tópicos sensíveis, talvez eu não recomendaria nesse aspecto, tá? E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e vejo vocês no próximo. Tchau, tchau.